O que Orson Welles acharia disso? Então hoje A Marca da Maldade, que eu acho que é um dos filmes mais interessantes para a gente assistir. Eu trouxe um material complementar, então eu vou tentar ser bem rápido, relembrando algumas técnicas, alguns dispositivos, alguns procedimentos que nós vimos anteriormente em outros filmes do Orson Welles, que continua nesse filme em particular, e que de certa forma, eu acho que ele é um exemplo muito interessante de algo que a gente foi discutindo ao longo do curso, que é a questão do direito do corte final, o tal do Final Cut, que eu havia conversado com vocês, que em geral no cinema americano a estrutura de confecção do filme está baseado muito mais na figura do produtor, né? Você tem um estúdio, então as pessoas são contratadas nesse estúdio, o diretor é um funcionário do estúdio, os atores são funcionários do estúdio, então e o produtor é que gerencia tudo isso, quer dizer, o produtor contrata o diretor cumpre a sua função e terminou o filme, ele vai para outro, né, e a finalização do filme está sob controle do produtor. Em raras ocasiões você conseguia um diretor, né, que normalmente a gente associa a ideia do filme do Hitchcock, o filme do John Ford, o filme do Orson Welles, raramente ele conseguia ter o controle sobre todo o processo de produção. Basicamente, o Orson Welles, um evento extraordinário, único, pelo sucesso que ele havia feito em relação à radionovela da Guerra dos Mundos, ele conseguiu esse privilégio de ser contratado para, durante 2 anos, fazer 2 filmes com total liberdade. Ele só conseguiu fazer o Cidadão Kane, e depois a gente viu no decorrer dos outros filmes que ele foi constantemente vitimado pelo não controle da edição final dos filmes. O filme que ele normalmente havia concebido, ele não conseguia finalizar, porque as pessoas tomavam conta do filme e editavam a revelia. Esse filme em particular, ele é marcante, porque também aconteceu a mesma coisa, né? Então nós vimos, relembrando recentemente, nós vimos o Macbeth, vimos um trechinho do Otelo, e vimos também o Grilhões do Passado, que eram filmes que nos Estados Unidos não saíram bem, mas já conseguiam sedimentar uma certa relevância dele na Europa. Quer dizer, já tinha ele já começava a ser um nome importante na Europa. No caso dos Grilhões do Passado, no último filme, a gente viu que demorou 5 anos. Passou na Europa antes e depois para chegar nos Estados Unidos. Esse filme, A Marca da Maldade, é o retorno dele aos Estados Unidos. É um filme de 58. Então ele vai... inicialmente ele é convidado pelo Universal, que era um estúdio pequeno, era um estúdio que fazia produções menores. Na década de 30 e 40, ficou famoso por fazer filmes de terror. O Frankenstein, Drácula, Lobisomem, a filha do Frankenstein, Drácula contra Lobisomem. Então, o monstro da Rua Negra, todos era da Universal, então a Universal era um estúdio pequeno. E ele vai ser contratado como ator, para fazer um filme no ar, um filme de detetive, um filme menor, um filme B. É um filme que esses filmes B normalmente eles eram exibidos em sessão dupla, então pague por um, pague um filme e assista 2, é o caso desse filme. Então ele é contratado inicialmente como ator. Aliás, nós vimos que depois do Macbeth, ele havia adotado
como tática, trabalhar como ator, juntar dinheiro e aí conseguir fazer os próprios filmes. Porque era a única possibilidade que ele tinha de escapar do jugo, né, do controle dos grandes estúdios e conseguir trabalhar como cineasta. No caso específico desse filme, quer dizer, inicialmente ele é pensado, né, chamado como ator, e por se tratar de um filme B, eu acho que essa é uma das duas possibilidades de você conseguir ter uma certa liberdade na hora de filmar. Né? Basicamente, quando a gente pensa nos grandes diretores da década de 30, da década de 40, da década de 50 nos Estados Unidos, isso sempre está associado a duas situações, quer dizer, ou esse diretor conseguiu ter o controle do filme, porque ele também era o produtor do próprio filme, né? Que é o caso do John Ford. O John Ford normalmente produzia os próprios filmes, então ele era produtor e diretor, ou então você atuava num filme B, num filme de menor orçamento. Então, dentro do sistema dos grandes estúdios, esses filmes de menor orçamento, eles custavam pouco, e então existia uma certa liberdade. Quer dizer, se o filme não fosse bem, né, se o filme, por exemplo, não se terminar, o diretor não conseguisse terminar o filme, eles podiam cancelar o filme sem causar nenhuma histeria dentro do estúdio. Quer dizer, era uma perda aceitável. Se o filme não fosse bem de bilheteria, também não ia causar nenhum prejuízo. Quer dizer, agora, uma grande produção, como E o Vento Levou, se vocês olharem na caixinha do O Vento Levou, está lá Victor Fleming como diretor. O Vento Levou, ele foi dirigido pelo Victor Fleming e por outros 3 outros diretores. Né? Mas quem realmente controlou todo o filme, escolha de atrizes, a montagem, todo o processo, foi o produtor, que era o Selznick. Então, o Selznick, né, e os outros produtores controlavam esses filmes principais, e os filmes de menor orçamento eles delegavam. Né, desde que o sujeito terminasse o filme dentro do prazo, né, e dentro do orçamento, não tinha importância nenhuma. Então, basicamente, você conseguir ter uma certa liberdade no cinema industrial americano, você só conseguia isso se você fosse diretor e produtor do filme, ou se você trabalhasse dentro de uma estrutura menos sofisticada, que é o caso desse filme. Então, ele volta para os Estados Unidos, vai trabalhar como ator num filme que é tipicamente filme B, filme noir, filme de detetive, um dos atores que havia sido escalado para esse filme era o Charlton Heston, que estava no início de carreira. E o Charlton Heston havia adquirido uma certa relevância como ator, porque ele havia acabado de fazer Os 10 Mandamentos. Então ele já havia aberto o Mar Vermelho, então essa coisa do filme da Record, certamente já devem ter visto as cenas do Charlton Heston abrindo o Mar Vermelho. Então ele era um nome em ascensão. Então quando ele foi convidado para fazer o filme, ele na hora perguntou, quem é que vai dirigir? Ainda não estava definido isso. Então você vê, o projeto existia e o diretor não havia sido escolhido, porque ia ser um diretor qualquer, trabalhasse para dentro do estúdio. Aí só para animar o Charlton Heston, falaram que um dos atores seria o Orson Welles. Aí disse que ele ficou super empolgado e falou, mas por que o Orson Welles não dirige o filme? Ele é um grande diretor. Ele até comenta depois e diz que na hora quando ele diz isso, do outro lado do telefone, o produtor parece que ficou num silêncio, parecia que ele tinha indicado a mãe dele para dirigir o filme. Parecia que era um absurdo ele falar que o Orson Welles poderia dirigir aquele filme. Para tentar agradar o Charlton Heston, e ele não desistiu de fazer o projeto, ofereceram para o Orson Welles dirigir o filme e reescrever o roteiro, mesmo porque eles não iam pagar mais por isso. Então o salário que ele ia ter como ator, ele assumia a função de diretor e de roteirista e não iria ganhar mais por isso. Então ele assume esse filme não muito animado, né? Era uma história policial, nada especial, mas aí ele começa já a fazer adaptações.
É a história do, né? A história se passaria na Califórnia. Um investigador, um policial que acabara de se casar, né? De ascendência mexicana, né? Morando ali na Califórnia. Na semana das núpcias, tem que enfrentar uma investigação de assassinato. O Orson Welles muda tudo isso. Primeiro, ele faz com que o policial fosse mexicano. O Charlton Heston vai fazer um mexicano, e o sotaque dele é péssimo, que se casa com uma americana, e eles vivem não mais no meio da Califórnia, mas na fronteira entre México e os Estados Unidos. Então ele coloca, ele acrescenta um outro subtexto sobre essa questão dos casamentos. Eles têm que pensar que é de 1958, quer dizer, um casamento entre, né, uma americana e um mexicano não era bem visto, e bem na fronteira. Então ele vai explorar outras coisas. E no fundo vai reescrever também o papel dele, que ele está contratado para fazer o papel de um xerife meio corrupto, né? E no fundo nós vamos testemunhar um filme que fala sobre a ascensão e a queda desse xerife, né? Em comparação com essa figura do mexicano, do policial mexicano, e basicamente nós temos uma diferença enorme entre eles, do ponto de vista de personagens. Enquanto o Orson Welles é um velho, vocês vão ver que ele está de maquiagem, né? Ele está quase reconhecível. Ele está gordo, de certa forma está antecipando o que vai acontecer com ele. Ele vai ficar muito gordo. Mas não é, aquilo ali é tudo, ele tem 30 quilos a mais, ele leva 4 horas para fazer a maquiagem e colocar em indumentário. Então ele faz essa figura desse policial velho, acabado, que resolve os crimes na base da intuição, e mais, às vezes ele usa subterfúgios. Tipo, ele sabe que o sujeito é culpado, ele não tem como provar, então ele planta provas, né? Então, e aí você tem do outro lado o policial mexicano, né? E existe um preconceito enorme pelo fato de ele ser mexicano. Quer dizer, eles estão na fronteira, o Orson Welles é o policial do lado americano, né? E que as pessoas no início têm uma certa idolatria, porque ele resolve todos os casos. E do outro lado você tem esse policial mexicano, que é o cara adepto da lei, da ordem, das novas tecnologias de investigação, um sujeito mais científico, mais racional, e que acaba de se casar e se vê no meio da lua de mel dele tendo que resolver um crime, né? Com essa desconfiança, né, dos americanos, que acham que, imagina, o policial mexicano não se compara ao nosso, né? E o filme vai falar desse processo de decadência desse policial. Tem um subtexto sexual ali na figura, né, da mulher, né, do policial mexicano, que é Janet Leigh, que no início, quando ela é chamada, né, para trabalhar no filme, o agente dela disse não, porque a proposta era muito baixa em termos de dinheiro, mas aí quando ela sabe que o Orson Welles vai dirigir, então ela faz questão. Ela fala, não há dinheiro. Então, ele já conseguia, embora não tivesse aceitação da crítica americana, do público americano, ele já, digamos assim, causava um certo frisson dentro dos atores, porque as pessoas sabiam que aquilo ali era algo diferente. O filme tem a participação especial, né, de duas atrizes que têm carreiras interessantes. Uma é Marlene Dietrich, que faz um papel muito interessante. E no caso da Marlene Dietrich,
no início, ela nem tinha um nome, quer dizer, o Orson Welles encontrou com ela, ofereceu um papel para ela, e ela ia fazer sem ter um nome nos créditos. Né? Uma participação especial, ganhando o salário mínimo que o sindicato ia pagar. Quando os produtores descobriram que ela fazia essa participação especial, lógico que queriam colocar o nome dela nos créditos, e aí tiveram que pagar mais. Mas ela entrou assim na base da amizade também. A Marlene Dietrich tem uma carreira, começou na Alemanha, fugiu da Alemanha, que o nazismo foi se tornando cada vez mais forte, e durante a guerra ela fez shows para os soldados americanos que lutavam contra os nazistas. Na Alemanha, recentemente, foi inaugurado um museu em homenagem à postura da Marlene Dietrich nessa luta contra... Então, ela era uma atriz que tinha um certo renome ali na época. E tem a Mercedes McCambridge, que não é uma atriz tão famosa, né? Embora todo mundo já deve ter ouvido a participação da Mercedes McCambridge, porque ela fazia a voz do diabo no Exorcista. Aquela voz do diabo. Vocês vão ver que dá bem para acreditar quando ela entra em cena. É muito curtinho. O Orson Welles encontrou ela na hora do almoço e ofereceu para fazer o papel. Na hora que ela cortou os cabelos, é um papel meio uma machona. Então o filme é isso, é sobre essa investigação, sobre esse contraponto entre esses dois policiais que estão investigando um crime que ocorreu na fronteira, também tem esse subtexto do policial mexicano casado com a americana, e estão no meio da lua de mel, e o sujeito, de certa forma, acaba não estando à disposição dela, porque ele acha que é mais importante cumprir a obrigação dele, e ela começa a ser assediada pelos gangsters mexicanos que atuam na fronteira. Milton, tem a Zazá Gamer também. Tem, mas é tão pequeno. É muito pequeno. E ela está lá mais porque ela era amante do produtor. Não é de se admirar, né? Não, ela é fantástica. Ela é uma fascista, né? Nós vamos ver. Né? Uma das frases mais famosas dela, que ela disse que ela nunca odiou um homem, nunca odiou tanto um homem a ponto de devolver os diamantes que ela havia ganho. Então ela casou com um monte de caras, um monte de amantes e viveu. Tem ótimas frases. Ela está viva ainda, tá? Eu acho que ela está viva. Mas é meio marcante, quando ela entra a gente percebe que é ela, quer dizer, mas ela é muito pequenininha. Eu acho que ela tem engraçado que ela tem o mesmo crédito, em termos de tamanho, que a Marlene Dietrich. Mas a participação da Marlene Dietrich é mais relevante. Bom, lógico, terminou o filme, ele fez esse filme, editou da maneira que ele queria, mas quando ele mostrou os patrões, os chefes do estúdio, é lógico que o pessoal do estúdio não gostou, né? Mesmo porque o filme tem alguma das coisas que nós discutimos ao longo do curso, que essa é uma dificuldade inerente do próprio gênero de filme que ele trata, que é os filmes no ar. Os filmes no ar, eles eram confusos com a natureza. Segundo consta, o Orson Welles escrevia os textos na hora do almoço, quer dizer, ia terminando o roteiro na hora do almoço. Então, o roteiro não estava pronto. Então, os atores iam recebendo no dia. Então, é bem provável que o filme tivesse pontos obscuros ali, que a história fosse meio confusa. Então, é plenamente aceitável isso e faz um pouco parte da estrutura do gênero. Né? Pelo fato de ser um filme B, feito a toque de caixa. Só que, de novo, o filme foi reeditado e mais, algumas cenas foram refeitas. Né? Com um outro diretor não tem nada a ver. Inicialmente, os dois atores principais, né, o Charlton Heston e a Janet Leigh, foram contra, mas por pressão do contrato, eles foram obrigados a fazer. Então, esse filme foi lançado, foi um fracasso total, nos Estados Unidos. Foi lançado nesse esquema de filme de sessão dupla, filme B, você pagava 2 filmes, ele era o segundo filme ainda. Né? No entanto,
a revelia até no estúdio, um executivo resolveu escrever o filme no Festival de Bruxelas, na Europa. Né? Sem ordem superior, ele até foi despedido depois, mas o filme ganhou o primeiro prêmio. E no júri estavam, né, o Jean-Luc Godard e o Truffaut, François Truffaut, que adoraram o filme, então fez até um sucesso na Europa, quer dizer, até né, o filme ficou muito tempo em cartaz em determinados cinemas, quer dizer, então ele teve até para variar, na Europa, né, ele teve uma certa um certo sucesso, e nada nos Estados Unidos. Agora, mas esse filme não era aquilo que o Orson Welles havia pensado. Quer dizer, e ficou muito famoso porque o Orson Welles escreveu um texto, um memorando, de 58 páginas, detalhando trecho a trecho, o que ele, sugestões para melhorar o filme. E note que, no caso, até ele nem foi totalmente contra todas as mudanças que foram feitas. Né? Porque, inicialmente, até a primeira versão dele tinha 15 minutos a mais, e eram 15 minutos meio cômicos, que ele retratava a família dos mafiosos, que eram mexicanos. E isso foi tirado na versão final, e ele até concordou, quer dizer, até na rediscussão, nesse memorando, ele até insiste para isso, né, isso ser colocado no filme. Mas ele faz outras colocações, uma série de colocações, a maior parte não foi atendida. Tá? E a versão que nós temos, né, normalmente para ver, que está exibida ali, é essa versão restaurada. A gente já tem a versão restaurada do Orson Welles, que foi restaurada por exemplo, o diretor quer dizer, o montador do Poderoso Chefão, né, que é o Walter Murch, e outros caras, pesquisadores que se juntaram. Por sorte, existia um material com o que foi retirado, com o que foi perdido, que não foi colocado no filme. Eles descobriram, né, e conseguiram remontar o filme, né, segundo as indicações do Orson Welles. Então, as versões que tem disponível, né, que a gente tem para assistir, são as versões já restauradas. A versão que nós vamos ver é a versão restaurada. No entanto, eu trouxe a versão original, para a gente ver alguns trechinhos. Eu basicamente separei dois momentos. Um é a abertura, que é muito famosa. Tá? É um grande plano sequência, extremamente complexo. Se a gente for, qualquer professor que vai dar aula sobre o que é um plano sequência, vai passar essa sequência para vocês. Né? O plano sequência, que é uma das características do Orson Welles, é você né, executar toda uma sequência sem nenhum corte. Né? Então, vou passar esse trecho para vocês. E depois, eu quero que vocês, lógico, eu não vou tentar discutir isso só no final, e depois eu queria que vocês pensassem em qual é a diferença desta versão né, da abertura proposta pelo estúdio com a abertura que o Orson Welles imaginou. Nós vamos ver depois do filme. Vou mostrar também um trechinho em que tem uma cena que não tem no original, então preciso prestar atenção como é que é o filme. E aí tem o texto dele justificando por que aquela sequência que foi filmada, que não foi filmada por ele, porque ela não deveria existir. E um terceiro trecho, que aí eu vou comentar sobre algo que eu acho que é muito legal, muito interessante, que é a questão da construção do clímax. Né? Que existe um procedimento, que existe um método para você criar isso, né? Através da montagem. Eu tento, né, talvez, facilitar a compreensão dessa construção de uma curva dramática, e vocês pensarem mais ou menos como uma onda. Né? Um filme, normalmente, ele é construído dessa maneira. Quer dizer, imagina uma onda. Você começa embaixo, em termos de tensão, você vai aumentando, você chega num clímax,
e depois a onda cai. Né? A coisa se resolve. Os filmes normalmente guardam essa estrutura. Né? Você vai construindo o filme para você chegar nesse clímax. Mas dentro dessa onda principal, se você puder olhar no meio de qualquer uma dessas linhas da onda, você vai conseguir ver ondas menores. Você vai ter uma série de ondinhas, que é um recurso que você encontra em qualquer tipo de filme. Eu trouxe, para ilustrar isso, não sei se vai dar tempo, dá para esse nosso atraso, a testemunha. Né? Eu trouxe uma cena romântica, para vocês verem que acontece a mesma coisa numa cena romântica. Às vezes eu dou isso em aula, eu pego uma comédia e mostro o que tem na comédia, eu pego um filme, um drama, mostro o que tem no drama. É uma estrutura que se repete, é uma estrutura que permeia o cinema. Então, notem, como é que essas coisas funcionam? Quer dizer, à medida que você vai dando a dramaticidade, você vai se aproximando do clímax, basicamente, normalmente acontecem dois fenômenos. Né? Um temporal. A duração dos planos diminui. Os planos vão ficando mais curtos. A coisa fica mais dinâmica. Outra coisa, do ponto de vista espacial, os planos vão ficando mais fechados. Né? Você começa com planos mais abertos, né? E depois você vai colocando planos mais fechados. Esse tipo de construção, né, se repete, às vezes, várias vezes numa mesma sequência. Por exemplo, em filmes de terror é muito comum isso. Né? A gente nota, né, a gente nota, por exemplo, uma típica cena de terror, que o sujeito está numa casa e escuta um barulho do lado de fora. Né? Aí ele caminha da porta para ali. Então, o que acontece? Quer dizer, você tenta, é como se fosse uma corda sendo esticada. Primeiro você estica a corda e tenta tirar o máximo da tensão possível daquele momento. Então você estica o tempo, você pesa, né? Você retesa a corda. Então, como é que isso poderia acontecer? O sujeito caminha, mostra eu caminhando, plano na porta, plano no meu rosto assustado, plano na porta, plano no meu rosto, plano de eu andando. E com isso, um caminhar que poderia durar 5 segundos, acaba durando uns 30 segundos. E normalmente, cada vez que isso acontece, os planos vão ficando menores. Vai aproximando do meu rosto, vai aproximando da maçaneta, de repente eu toco na maçaneta, chega no máximo a música, né, adquire um som mais alto, os violinos tocam tons mais estridentes, aí eu abro a porta, não tem nada. A corda distende. Aí o que acontece? Você retesa a corda, aumenta a tensão, você chega no máximo, aí a onda cai, você fica aliviado. Aí o que você faz? Normalmente você constrói uma outra onda. Aí me relaxo, vou voltando, de repente eu escuto de novo um barulho. Aí eu volto, né? Começa de novo, né? Esse processo todo de criar uma tensão, de achar que tem algo dessa vez lá. Aí eu abro, não tem nada, volto, e de repente, pum, aí uma machadada na cabeça e você leva um susto. Mas esse tipo de estrutura acontece o tempo todo. Quer dizer, o vilão aparentemente morre e depois ressurge. Aí morre, ressurge ou aparece com outra coisa. E você vai fazendo isso o tempo todo. Então eu separei uma sequência que isso aparece. Tá? Lógico que vocês vão depois assistir. Então são 3 momentos do filme, da versão. A primeira versão, a versão do estúdio, e depois nós vamos assistir o filme na versão do próprio Orson Welles. Então, vocês vão notar que é um pouquinho diferente essa terceira parte. Né? Bom, vou falar mais dessa terceira parte, para quando o filme aparecer, vocês puderem, vocês conseguirem perceber isso de uma maneira mais, sem ter que ficar falando tanto. A qualidade não é boa porque eu tirei do VHS, então porque esse filme você não acha, em DVD você não acha isso. Começo. Primeira sequência. Então é a abertura, vocês vão ver que tem uma diferença.
Do ponto de vista de imagem, não. As duas sequências são iguais, fantásticas, porque você tem esse plano sequência maravilhoso, que começa num primeiro plano. A primeira imagem é um primeiro plano de alguém segurando um objeto. E ele abre, depois, você vai vendo um plano geral. Agora, o som é muito diferente. E o que eu queria que vocês prestassem atenção quando vocês estão assistindo essa versão, e depois quando vocês assistirem a versão que o Orson Welles pretendia para o filme, né? Por que a diferença? Né? O que se ganha e o que se perde? Eu já adianto alguma coisa para vocês. Quer dizer, essa sequência é mais palatável de assistir, porque ela começa com a música do Henry Mancini, que é um grande compositor e é uma ótima música. Nós vamos ver que na sequência do Orson Welles não tem isso. Em parte porque o Henry Mancini, quando fazia a trilha para o filme, ele exigia por contrato que os filmes começassem com a trilha dele. Então tinha que pôr a trilha dele, pelo contrário. Então vocês vão ver que é muito diferente o que o Orson Welles havia concebido inicialmente para aquilo né, que foi exibido na primeira vez. Então essa é a primeira parte, a abertura. Depois eu vou mostrar um trechinho. Pronto? Apaga só da frente? Ou quer que apague? Pode apagar tudo. Pode. Então, ó, vocês veem que foi feito, né? Então, qualquer aula sobre plano sequência vai ter, né, a exibição desse trecho, porque ele é... Algumas diferenças imediatas, quer dizer, aqui os créditos estão no final, né? Enquanto no filme, na versão primeira, os créditos estão no início e com uma música totalmente diferente, né? Eu vou deixar agora só para passar o ritmo, para a gente não perder. Capítulo 10. Capítulo 10. Então, em relação àquela abertura, quer dizer, musicalmente, ela tem uma diferença enorme entre o que nós vimos, quer dizer, e o que o Orson Welles pretendia. Eu acho que até a primeira, né, funciona, a música do Henry Mancini é ótima. No entanto, é muito diferente do que o Orson Welles queria trabalhar aqui, quer dizer, na versão dele. Sonoramente é muito mais rico. Porque se a gente for pensar que ele está trabalhando num ambiente de fronteira, a música acompanha isso. Porque esse ambiente de fronteira é uma situação extremamente rica, ambígua, multicolorida, e você tem diversas, e a música acompanha. Você tem uma riqueza e até uma balbúrdia sonora na abertura dele, que é até mais complexa da gente entender. Mas tem a ver com aquela própria fronteira, né? Aquela região em que é uma zona cinzenta entre a cultura mexicana e a cultura americana. Naquela região, né, ele vai explorando os sons, quer dizer, quando você está perto do carro, você escuta o som que o sujeito está escutando, né, naquele carro que tem a bomba dentro. À medida que ele se desloca, você vai escutando rock, música mexicana, jazz, às vezes fica só o som deles conversando. Do ponto de vista sonoro, é muito mais complexo. Né? Você tem, no outro caso, né, só a música do Henry Mancini, é muito mais simples. Funciona, porque a música é boa do Henry Mancini. Então é uma abertura empolgante, mas não tem a complexidade. Né? Que às vezes é até meio difícil da gente entender ou trabalhar. Né? Mas é algo que chama atenção. Eu não vou, talvez se sobrar tempo eu leio, né, na próxima vez o texto que ele faz para justificar o porquê ele não, né, o porquê ele pediu para não colocar aquela cena, né, do casal
conversando ali, ele tem uma argumentação para fazer isso, né, nesse memorando né, que ele coloca. E agora aqui, eu queria mostrar um trecho, né, do Psicose, que tem muito a ver com o filme que nós acabamos de assistir, que é o primeiro, que é o primeiro encontro, é o capítulo 10. Vai isso. Mas que se ele apertar o skip 8, 9 vezes, já chega lá. Bom, não, volta pro 9, perdão. Eu errei a conta. É o 9. Isso, pronto. Bom, é a mesma atriz, Janet Leigh, né, também no motel. E note, ó, os pássaros empalhados. É uma estrutura semelhante que nós acabamos de ver em relação ao touro, né, no final do filme. Aqui, ele já dá para criar, né, e não são pássaros qualquer, são todos predadores. Coruja, falcão, sei lá, águia. Então, este personagem é inspirado naquela figura meio patética que nós acabamos de ver no outro filme. De certa forma, os dois têm algo em comum, é uma inadequação social. When he died too, it was just too great a shock for her. And the way he died. I guess there's nothing to talk about while you're eating. Anyway, it was just too great a loss for her. She had nothing left. Except you. A son is a poor substitute for a lover. Why don't you go away? To a private island like you? Só mais um trechinho que eu não vou mostrar assim, do chuveiro, porque mas nós já estamos no. Passamos da hora. She'd be alone up there. The fire would go Só tem out. mais um detalhezinho que eu Be cold and damp like a grave. gostaria de mostrar. If you love someone, you don't do that to them even if you hate them. Understand? I don't hate her. I hate what she's become. I hate the illness. Wouldn't it be better if you put her someplace? Ó. You mean an institution? A madhouse? Note, a tensão aumenta. Madhouse someplace, huh? Né? Os planos ficam mais fechados, mais curtos, a música aumenta. Criou uma tensão no diálogo dele. Né? Ele estava falando da mãe, e aí ele não gostou da sugestão que ela deu. Então o clima ficou pesado. De novo essa construção da tensão que vai aumentando. But she's harmless. She's as harmless as one of those stuffed birds. I am sorry. I only felt it seems she's hurting you. I meant well. People always mean well. They collect their thick tongues and shake their heads and suggest oh so very delicately. Então aquele sujeito que parecia ser um coitadinho, ele que, ó, aí ele volta, recolhe um pouco da agressividade I've suggested it myself. But I hate e a tensão vai se desfazer. She needs me. It's not as if she were a maniac, raving things.
a little mad sometimes. Ele vai estar no próximo filme do Orson Welles que nós vamos assistir, ele é o ator We all go a principal little do mad processo. sometimes. Então você vê que, né, existe uma relação entre esses dois ícones do cinema, o Hitchcock e o Orson Welles. Sometimes just one time can be enough. Thank you. Thank you, Norman. Norman. Oh, you're not, Ah, you're not olha back here só. already? I'm very tired. O corvo, We'll né? have a long drive tomorrow. Normalmente quando um corvo aparecia, é sinal de morte. Stick into a private trap back there. Bom, a gente já sabe, quem já viu o filme do Scott já sabe o que vai acontecer. E para encerrar, agora, esse é capítulo 10 mesmo. 10. E para encerrar, Are you sure you wouldn't like to stay just a little while? eu queria dar um exemplo que eu acho, né, de certa forma, eu acho que é um momento muito interessante do filme do Peter Weir, A Testemunha, que nós vamos ver uma sequência romântica, como essa estrutura que nós vimos, que parece tão óbvia em filmes de suspense, em filmes de terror, ou mesmo em filme de investigação, ela aparece, né, eu podia dar exemplos em comédias, mas eu vou pegar essa cena romântica, que é particularmente interessante. Então, qual é a argumentação que eu estou dando? Quando você tem essa estrutura de clímax, às vezes você vai aumentando o clímax, chega no máximo e dá uma relaxada, e depois vai aumentando o clímax de novo. Quando você vai trabalhando com esse aumento do clímax, esse aumento da tensão, normalmente os planos ficam mais curtos e mais fechados. Nós vamos ver isso numa cena romântica que aparentemente não tem nada de assustador, pelo contrário. Então é o filme A Testemunha, é um filme que fala de um menino que é Hamish, e ele testemunha essa sequência. Ele testemunha um assassinato, e o policial vai proteger o menino na fazenda, e ele vai, lógico, se envolver com uma mulher Hamish. Só que é um amor impossível, porque, imagine, eles não podem, né? Ele não é da comunidade, né? Eles são muito tradicionais. That's a West Coast thing. Let's have flowers. Saying golden oldies. Então nós vamos ver como essa estrutura se repete. No primeiro momento eu não vou falar nada, depois eu passo de novo, reforçando. Maybe it is you. Oh, this is great. This is the best. Don't know what the power for you to Atrás. Note, qual é o grande clímax? Tem uma investigação, né? Mas são eles. As pessoas querem que eles se beijem, querem que role alguma coisa. Isso é, né, o ponto máximo dessa história, do arco narrativo que fala do relacionamento deles. Então, o que se espera é que eles se beijem. Quando isso vai acontecer? Aqui, ele dá vários indícios. Ele vai criando um clima, aumentando a tensão, eles quase se beijam, aí desiste. E relaxa. Né? Mas depois ele vai reconstruindo novamente, e ele, pronto, se quiser soltar. Vai para da play. Então, ó, vamos prestar atenção. Né? Saying golden oldies. Ela não pode nem estar escutando música, porque eles são proibidos de escutar música. Então, já existe um lado aqui que, né, de desafio à autoridade. This is the best. Então ele começa o processo de sedução.
A tensão, nesse caso, é o beijo, né? Se vai rolar ou não o beijo. Você começa a fechar, né, no rosto deles, começa a ter uma seriedade maior, ele se aproxima, a tensão vai aumentando, aumentando. Começa o balé. A tensão chega no máximo, dá a impressão que, né? Aí ele sorri, quebra. É a terceira vez. E demora mais. Ele desarma de novo. É lógico que ele não pode ficar indefinidamente nessa situação. Se ele desiste, poderia ser frustrante para o espectador. Se ele beija, o clímax chegou cedo demais. Aparece uma outra figura que quebra. Então você fica na dúvida. Talvez ele fosse beijar ou talvez não. Porque não é o final do filme. Então, essa tensão vai ser continuada. Ponto. Encerramos. No fundo, é a grande arte de você fazer cinema. A novela tem que usar isso. A novela você tem que criar uma série de empecilhos para ela se resolver. Se você exagera nisso, a novela cria barriga, ela fica chata, né? Fica forçada. Se você faz isso muito cedo, de repente ela perde a graça. Então, o segredo é você esticar a corda, mas saber soltar no momento certo. Se você tiver um filme que sempre está esticando a corda, uma sucessão infinita de eventos emocionantes, chega uma hora que a gente não aguenta e o filme perde totalmente a graça. Então todos os filmes você vai aumentando, tem uma certa tensão, mas tem uma hora que tem um alívio, né? É assim que mais ou menos as coisas funcionam. Bom, é isso, mais ou menos que eu queria falar, desculpado o atraso, né? A gente passou um pouco da hora. Alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer? Uma observação? Vocês já tinham visto o filme de hoje? Eu já. Aqui. Aqui, não. No ano passado. Note que a Sasha acaba, o que é? 10 segundos de filme. Eu também não tinha reparado que a Mercedes era uma mulher, dizia que era um homem. Então, quando você assistiu O Exorcista, aquela voz do diabo é dela. E tem um filme maravilhoso, que é o Johnny Guitar, que ela também participa, e é um filme que tem um duelo entre duas mulheres. Ela é a antagonista, né? Que é um filme maravilhoso, porque de certa forma é uma brincadeira, né? Tem pelo menos 2 filmes que o título engana muito. Isso é o Johnny Guitar. Porque no fundo, quem manda nos filmes são as mulheres. O Johnny Guitar, que é o grande, ele é o pistoleiro, mas quem decide são as mulheres. E o outro é Anatomia de um Crime, que é o filme do Preminger, que a coisa que menos importa é o crime, a coisa que é mais importante é o julgamento. Também é um filme belíssimo. Então, Anatomia de um Crime, do Otto Preminger, que é um filme que a coisa que menos importa é o crime. No fundo, é a anatomia de um julgamento. Não tem a menor importância se a pessoa é inocente ou não. É a maneira que o julgamento é conduzido. Então, esse filme, não sei o que vocês acharam desse filme em relação ao resto do que a gente viu, mas eu acho que ele tem uma série de elementos interessantes se a gente for pensar que é um filme que não era para nem existir. Quer dizer, o Orson Welles, se você tem que fazer... É legal essa coisa dele brincar com o preconceito, né? O Sim. Americano é o atrasado, é o que confia no defeito da perna, e o mexicano é o cara da tecnologia, né? E note que o americano tem uma paixão com aquela figura da Marlene Dietrich que não foi resolvida. Tem uma questão da mistura das culturas. Sim. Hoje que a gente que tem o Donald Trump lá falando de construir um muro, as coisas talvez sejam muito interessantes. Essa mescla. Isso não estava no roteiro digital nem no livro, quer dizer, isso foi ele que colocou, ele que inventou. Que cria uma tensão muito grande no Sim. filme, porque assim, os 2 personagens principais, né, eles têm o conflito do preconceito, né? E mais,
o Queen está certo. O cara é realmente, ele sabe, ele não, mas ele faz pelos métodos não corretos ou não apropriados, né? Então tem essa construção que é interessante, é mais do que um simples polícia e ladrão ou investigação. Ele acrescenta alguns elementos lá que não são habituais, que não são usuais, né? E de novo, ele faz o uso do plano sequência, usa a profundidade de campo, toda essa série de recursos que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira. Então, todos, A própria questão do touro espetado que você cita, assim, faz uma referência à cultura mexicana da tourada, né? Ele veio da Espanha. Ele é com aquele tamanhão, ele lembra um touro. Ele se comporta e o mexicano é o toureiro. O que tá. Eles estão numa arena, né? Porque o touro é a força, é o exatamente. Instinto, o cara não, o cara é o sujeito que tem que. Exatamente. Você tem que driblar o touro, você tem que usar de artifícios, né? Eu acho que tem essa no final ficou claro por causa daquela imagem do touro mesmo. Tá ele, o touro atrás todo espetado, né? Quer dizer. Que o toureiro usa a espada, usa o pano, e o touro então, não. Mas então é um filme rico nesse sentido, ele vai. Você vai buscando, você vai tirando outras coisas, né? Então é isso, né? E eu não sei, deu para notar essa coisa da construção, da tensão, distensão. Se vocês olharem em vários filmes, vocês vão ver isso o tempo todo, né? Então existe uma tensão, distensão que é aplicável no filme inteiro, se vocês assistirem, né? O filme ele tem que chegar no momento que é a conclusão, quer dizer, e você pode ter várias histórias, né? No caso aqui tem dois arcos, são os arcos dramáticos. Existe um arco dramático, que é o arco dramático da investigação desse conflito desses dois personagens. Tem um arco dramático menor, que é a relação dele com a esposa. Também tem uma coisa sexual lá esquisita, né? Tem a maneira como ela entra na história. Ela tem um certo preconceito também, as coisas ficam meio... Então... coincidentemente, no filme anterior, não sei se vocês lembram, aquele ator morre também, né? No quarto. O Grande aqui. Quando o Orson Welles morre com a facada, o cara que não é o Orson Welles chega no quarto e encontra o sujeito com a facada nas costas. Aqui ele morre também enforcado, né? E uma coisa inocente até, talvez da época, não sei, eu considerei inocente, eles simulam ela ser drogada em vez de drogar ela. Tipo, sabe, já tá com as drogas ali, já tá com as coisas. Não, nós não drogamos ela continua pura e tal. Que bandido mais bonzinho. Tem uma coisa que a gente não sabe até que ponto é uma... Bom, primeiro porque ela é uma atriz que talvez não pudesse... ter essa associação. Então, fez muito sucesso pela coragem. Um filme também do Otto Preminger, o mesmo diretor que eu citei na Anatomia de um Crime, que é O Homem dos Braços de Ouro, Os Homens de Braços de Ferro, eu acho que é Braço de Ouro, que é um filme com o cantor, meu Deus do céu, Os Olhos Azuis, o Sinatra. O Sinatra interpreta um sujeito viciado em heroína, então ele tem injetando, então, e é o Sinatra, quer dizer... Então é um filme bem interessante. E ela ficou alucinada de quem, então, lá na cama da cadeia? Não, injetaram droga nela. Ela foi... Não mostra, mas... Né? Porque fica meio... Talvez, porque você não sabe se foi estuprada, você fica meio na dúvida, assim, né? É uma coisa meio esquisita ali. Tem mas tem essa construção que vai aumentando, chega até no momento, que corta, você não vê nada, vai para aquela pianola, aquela musiquinha tão... sai, é outro universo. A composição da versão nova também é de época? Eles recuperaram esse som ou será que eles criaram uma composição da nova versão? Não, tanto que toca no meio do filme. Só que é uma música tema, né, mas ela é distribuída ao longo do filme, ela não tem importância como ela tem naquela abertura. Né? A abertura ela chama atenção o tempo todo, né? Chama a grande música.
bem rebatido. Mas parece que uma das coisas que vem rebatido nesses dias que o filme também fazia a trilha sonora do filme, que é a trilha sonora. E ele fez grandes músicas, né? O Passo do Elefantinho, Pantera Cor-de-Rosa, são todas dele. Então, acho que tem isso daí também. Alguma outra questão pendente? Algum outro comentário? Então é isso, gente. Obrigado. Né? Então, Obrigado, Milton. Então, se der tempo, na semana que vem, eu leio o texto do Orson Welles sobre o porquê ele não. O porquê ele quer nascer na porta. Obrigado, Milton. Nada.